Bom, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre morfologia de folhas. Bom, vou mostrar aqui alguns sistemas de classificação para a gente ver como é complexo às vezes classificar folhas. Mas nem sempre vai ser necessário a gente utilizar todos esses sistemas, tá? Iniciando aqui sobre nervação, tá? Ou seja, padrão de nervuras em folhas. Então as folhas elas podem ser classificadas em 6 tipos. É claro que isso às vezes depende de autor para autor. Vou mostrar que existe variação também nos sistemas de classificação. Então às vezes a gente tem que adotar alguns. Levando em conta o sistema de classificação, aliás, tá? Que tem no nosso livro texto. Então as folhas elas podem ser uninévias, paralelinérvias, peninérvias, palminérvias, curvinévias e peltinévias. Vou mostrar um por um para a gente conseguir compreender bem, tá? Bom, uninévia. Pela definição, é a folha que tem uma nervura, tá? Mas na verdade não existe folhas de plantas superiores, né, classificadas como superiores, que tenha apenas uma nervura. Na verdade, esse uninévia é uma nervura em destaque, uma nervura que a gente consegue observar. Então a gente observa apenas uma e não consegue observar as ramificações a partir delas. E aí até eu coloquei essa folha aqui com a parte de cima e a parte de baixo para a gente ver que às vezes, tá, dá para ver as nervuras secundárias. Mas como elas têm um tamanho muito reduzido e em uma das epidermes a gente não consegue observá-las, aí a gente classifica esse tipo de nervação aqui como sendo uninévia. Ok? Então, uma que se destaca, uma que é facilmente observável. Nervuras paralelinérvias são aquelas em que as nervuras secundárias são paralelas à nervura principal. Então, isso daqui é uma folha de milho. Dá para ver em destaque aqui a nervura principal, bem no centro da folha, bem no centro do limbo foliar, né, que eu defini na aula passada. E todas as nervuras secundárias estão paralelas à nervura principal. Tá? Então daí vem o nome, paralelinérvia. Isso é bem tranquilo de se observar. A gente observa isso em diversas monocotiledôneas e é muito fácil de se observar nas gramíneas, como no milho, cana-de-açúcar e muitas outras. Tá? Bom, nervura peninévia é o tipo mais comum que a gente tem dentro do reino vegetal, né, dentro das plantas superiores, que é um padrão de nervuras que lembra uma pena. Tá? Daí vem o nome peninévia, em que vem a nervura principal e a partir dela vão se ramificando nervuras laterais, né, nervuras secundárias, lembrando penas mesmo. Né? Vão saindo da nervura principal e vão se crescendo em direção à borda do limbo foliar, né, basicamente. Então isso é o padrão peninévio, com certeza vocês já viram, né? Então é bem tranquilo de entender isso. Padrão de nervuras palminérvias, aí já confunde um pouco, mas por definição é fácil de entender. Essa planta aqui é a pata de vaca, provavelmente alguns de vocês conhecem, né? É uma planta comum aqui dos nossos ecossistemas. Então observem que a partir do limbo foliar, aliás, a partir do pecíolo, né, que é essa parte aqui que se liga ao caule, vão saindo várias nervuras em que não se destaca nenhuma delas. Tá? Várias nervuras estão saindo aqui a partir do pecíolo, se espalhando ao longo do limbo foliar, e a gente não tem nenhuma delas se destacando, ou seja, não é a partir de uma nervura que se ramificam as outras. Todas elas estão se ramificando a partir do pecíolo. Tá? Então, nesse caso aqui, ela é chamada de palminévia, porque parece uma palma, né? Lembra a palma de uma mão, onde os diversos dedos saem, mas não saem como ramificação de um dedo, né? Saem a partir da nossa mão, por exemplo. Então, daí vem esse padrão aqui. Eu vou mostrar que tem situações que às vezes confundem com relação a essa classificação. Mas, por definição, ela é bem simples de se entender. Tá? A partir do momento em que nenhuma se destaca, em que todas as nervuras saem do pecíolo, aí a gente classifica esse padrão de nervação como palminérvia. Nervura curvinévia
é o seguinte, tá? Essa folha aqui dá para ver que ela tem dois padrões de nervura. Tem essa estrutura aqui, que é o padrão peninévio, né, que eu acabei de definir. Mas tem umas nervuras que saem mais ou menos da base e que se curvam em direção à nervura principal. Então, como essa daqui é uma característica diferente, que ajuda a diferenciar as plantas que têm esse padrão de inervação, aí a gente classifica isso daqui como curvinévia. Ok? Então tem ela crescendo, até tendo um tamanho bem razoável em relação às demais, e como ela se curva, mantendo-se quase paralelo, não é paralelo porque ela se curva realmente em relação à principal, aí a gente vem com o padrão curvinévio. Eu vou mostrar também situações em que isso pode confundir, tá? E até subclassificações dentro disso aqui. Bom, nervura peltinévia é o seguinte, isso aqui é a folha da mamona. Então vocês observem que o pecíolo ele está abaixo do limbo foliar, ele vem até aqui essa parte mais ou menos central da folha, e a partir dele diversas nervuras se espalham, né, parecendo o padrão palminévio, mas não é pelo seguinte, porque o limbo foliar está abaixo do pecíolo, tá, da lâmina do pecíolo. No caso da pata de vaca que eu acabei de mostrar, o limbo ele não ficava abaixo, ele vinha na lateral e a partir dele as nervuras se espalhavam. Então nesse caso aqui ela é peltinévia por isso, tá? Porque está saindo, mas o pecíolo está abaixo do limbo foliar. Então com relação a esses 6 tipos, a gente pode encontrar variações também. Isso aqui eu peguei um sistema de classificação que existe num outro livro chamado de Sistemática Vegetal. Tem ele na nossa biblioteca, né? Mas provavelmente ninguém está podendo acessar a biblioteca agora. Eu vou passar o material de apoio para quem se interessar também. Então vocês veem que a partir da nervura peninévia pode ocorrer variações, tá? No caso de folhas que tem a margem serreada, como nesse caso aqui, daqui a pouco eu vou definir esse tipo de margem serreada com mais detalhe, tá? Mas tem algumas nervuras que se ramificam a partir até esses locais de nervuras, aliás, de margem serreada. Tem outras que tem a margem lisa, aí as nervuras às vezes não vão até lá. E aqui é uma variação do padrão curvinévio, aliás. Vocês estão vendo as nervuras se curvando, mas isso daqui é diferente do que eu vou mostrar na próxima figura, que é essa daqui. Tá? Também tem nervuras se curvando, mas todas elas estão saindo de um local bem próximo à base do limbo foliar. E nessa outra situação aqui, elas saem como se fossem peninévias, mas se curvam um pouco. Okay? Então, só para a gente ver que às vezes um sistema de classificação ele é mais adequado do que o outro. Um sistema de classificação ele dá mais detalhe do que outro, mas a gente tem que acabar adotando algum deles, né? Então, diversos livros que a gente vai encontrar, eles vão ter padrões de classificação de folhas diferentes também. Qual que é a necessidade, né, de ter esses padrões? É que muitas vezes a gente tem que definir essas características morfológicas de plantas com a finalidade de identificação mesmo de espécies, né, de separação de uma para outra. É claro que quando surge um padrão diferente, isso tem uma importância ecológica para a planta. Foi uma adaptação que ela teve em relação ao ambiente. Mas é claro que serve para identificação de espécies, né, quando a gente tem esse interesse. Então, às vezes, um sistema de classificação ele pode ser mais adequado do que o outro. Nenhum deles a gente pode considerar que é o certo, que é o que deve ser utilizado, né, porque tem muitas variações, tem muitas situações que podem confundir dentro do reino vegetal. Mas aí quando a gente adotar algum de acordo com o nosso interesse, às vezes não adianta você fazer uma classificação muito detalhada, porque não tem muita importância para a espécie que você está trabalhando, e em outras situações é necessário fazer isso, tá? Então aqui mais outras situações em que a nervura às vezes se ramifica, ou então se ramifica bastante, em que as nervuras terciárias, aliás, aqui elas estão se encontrando umas com as outras. Então a gente encontra essas situações que são variações. Nesse caso aqui, esses 6 tipos são variações da nervura peninévia. Apesar de que essa aqui está um pouco curvada, mas isso aqui é variação também das nervuras peninévias. E isso daqui são variações da nervura
palminévia aqui em cima, em que saem as nervuras e que depois elas se ramificam, parecendo o padrão peninévio. Isso aqui é o curvinévio que eu mostrei agora há pouco. Esse aqui é o paralelinévio, tá? O que está aqui na letra B. E aqui são variações também do palminévio, só que aqui a ramificação ela não parte a partir da base do limbo foliar, ou seja, não está em conexão com o pecíolo, ela sai no ponto mais acima. E nesse caso aqui, né, que está à direita, aliás, à esquerda abaixo, vocês veem que saem ramificações lá da base, mas que depois se ramificam novamente. Ok? Então a gente encontra essas variações dentro do próprio padrão palminévio. Né? Então, só para a gente ver que às vezes dá para detalhar um pouco mais e às vezes não é necessário, né? Como eu acabei de falar, aliás, detalhar, né, esses padrões de nervação aqui. Bom, mas vamos adiante. Além do padrão de nervuras, a gente pode classificar as folhas também como, de acordo com a sua consistência, até a consistência de tecidos, que elas vão poder ser classificadas como carnosas ou suculentas, como coriácea, como herbácea e como membranácea. Deixa eu mostrar fotos para a gente entender cada um deles. Folha suculenta, não tem dúvida, tá? Isso aqui é a babosa. E existem diversas plantas com folhas suculentas também. Então são aquelas folhas que têm muitos tecidos para acúmulo de água e de nutrientes. E aí isso deixa a folha realmente com um aspecto suculento, né? Deixa ela numa estrutura muito grossa, só que não tão rígida, né? Um padrão realmente de uma espessura grande, mas não com uma rigidez muito intensa. Então isso a gente entende, né, e classifica como folhas suculentas. Folha coriácea, isso aqui é a oiticica, são folhas que têm uma estrutura muito rígida, que lembra, tá, tecido. Na verdade tem tecidos lenhosos realmente nessas folhas, né? Então mantém elas com essa estrutura muito rígida, que é inclusive difícil de você dobrar ela, né? A tendência é quebrar à medida que a gente tenta dobrar essas folhas desse tipo aqui. Então não tem a mínima dificuldade, né, de se identificar uma folha suculenta ou uma folha coriácea. Mas essas duas que eu vou falar agora adiante, elas confundem um pouco. Então, folha herbácea é a folha que tem o padrão, né, mais flexível do que a coriácea, né, e tem uma estrutura que lembra os caules de plantas herbáceas. Então é bem fácil de entender isso. Só que às vezes ela confunde-se com as folhas membranáceas, que eu estou colocando aqui uma samambaia para a gente diferenciar bem. Qual que é a diferença de herbácea para membranácea? É exatamente a espessura, porque a membranácea, como a definição indica, ela lembra uma membrana. Ela forma uma estrutura mais fina, mais flexível, que até parece com papel, tá? Tem alguns livros que definem dessa forma. Só que por que eu estou falando que confunde? Porque muitas vezes a diferença entre herbácea e membranácea depende do ambiente em que a folha se forma. Se é um ambiente mais sombreado, a tendência é que as folhas já fiquem mais finas mesmo que seja uma planta adaptada ao sol. Se ela cresce na sombra, a tendência é que ela produza folhas mais finas. Ou se a gente coloca uma planta no sol pleno, a tendência é que a folha fique mais grossa. Então, às vezes, confunde muito quando você vai identificar se a estrutura é membranácea ou herbácea, né? Porque o próprio ambiente vai influenciar isso. Às vezes a gente pega as folhas da copa, que estão de uma planta, né, de uma árvore, por exemplo, que estão mais expostas ao sol, elas tendem na parte de cima a serem herbáceas, e na parte mais interna da copa, onde chega menos luz, elas tendem a ser membranáceas. Tá? Então, essa é uma característica que pode confundir, mas que nem sempre é necessário a gente utilizar esses dois padrões de classificação. Né? Se for para confundir, a gente não utiliza isso na definição da estrutura da folha de uma espécie. Só se puder ser, né, diferenciado. Eu vou colocar algumas classificações que eu mesmo fiz, só por questão de exemplo, mas nem sempre é necessário a gente utilizar esse sistema de classificação de acordo com a consistência. É claro que se a gente encontrar uma folha coriácea ou suculenta, aí sim é uma característica que define bem
a espécie de planta que a gente quer identificar. Bom, além disso, tá? Além do padrão de nervuras e da consistência, a gente pode ter classificação de folhas de acordo com a superfície do limbo foliar. E aí ela pode ser de dois tipos, tá? Existe o limbo foliar, que ele pode ter a superfície glabra, que significa isso, que não tem pelos foliares, ou pilosa, que tem pelos foliares, tá? Isso é bem fácil de identificar, né? Visualmente a gente vê aquelas folhas que tem pelos a olho nu mesmo, né? E consegue diferenciar um tipo de outro. Além da superfície, além da presença ou não de pelos, ela pode ser classificada de acordo com o padrão de enrugamento ou não de sua superfície. Então ela pode ser lisa, como a gente encontra em diversas plantas, né, o padrão liso, ou ela pode ser rugosa, como eu coloquei aqui nessa foto abaixo. Tá? Então folha rugosa não tem também dificuldade de se entender isso, né? Você vê que estão saindo aqui as nervuras e que entre elas tem um enrugamento, que é claro que é provocado por nervuras secundárias e terciárias aqui. Mas isso faz com que esse padrão aqui de superfície do limbo foliar seja muito diferente do padrão de folha lisa que eu estou colocando, né, na foto à direita. Tá? Então esses padrões aqui de superfície de folhas, eles não têm muita dificuldade de identificar e às vezes são muito úteis para a gente diferenciar uma espécie da outra. Então deixa eu comentar aqui sobre uma característica que provavelmente vocês vão encontrar em livros, que é os tipos de epidermes, tá? Que existe em folhas, que a gente vai poder ter a epiderme da parte de baixo da folha ou a epiderme da parte de cima, que elas são definidas como adaxial e abaxial. Então de onde é que vem isso, tá? Lembro quando eu comentei que em caules as folhas já vêm pré-formadas, né, que elas já vão se formando à medida que o meristema apical do caule vai se dividindo e vão ocorrendo as expansões laterais que formam folhas. Então aquela parte do primórdio foliar que fica mais próximo ao eixo principal da planta, ela é chamada de adaxial, que por definição em latim significa próximo ao eixo. Tá? Então a parte da folha que é próxima ao eixo e que depois se expande, ela vai ficar sendo a epiderme de cima da folha. E aquela parte que é mais distante ao eixo, chamada de abaxial pela definição também, pela etimologia da palavra, aí quando ela crescer, ela vai se tornar a parte de baixo, né, do limbo foliar. Tá? Então às vezes vocês vão encontrar epiderme adaxial com nervuras de tal tipo, com superfície de tal tipo, aí vocês já entendem, tá? A adaxial vai ser a de cima, a abaxial é a de baixo, né? Lembra, até abaixo, mas por definição isso vem de acordo com a proximidade em relação ao eixo da planta, no momento em que as folhas se formam a partir dos primórdios foliares, né? Que já estão ali pré-formados próximo ao eixo. Qualquer coisa vocês voltam na figura que eu mostrei, os meristemas e a formação dos tecidos de folhas, que aí vocês vão entender melhor, né, para quem ainda não compreendeu essa definição aqui. Tá? Então, vamos adiante. Bom, a estrutura do limbo, ela vai variar também de acordo com a forma. Eu coloquei aqui a partir de uma definição que existe no livro de Sistemática Vegetal, tá? que eu acabei de comentar sobre esse livro aqui. 4 tipos de forma de limbo bem básicas, bem comuns em plantas. Eu vou mostrar que tem variações, né, que tem mais. A gente pode incluir mais de um desses 4 tipos aqui. Aliás, muito mais do que esses 4 tipos aqui. Mas de forma geral, isso daqui é o mais básico dentro de limbos foliares. Então, por exemplo, começando aqui pelo formato elíptico, que exatamente lembra uma elipse, né? E que o formato elíptico, a folha começa o limbo foliar, aliás, começa fino, ele vai aumentando. O maior tamanho dele, ele é mais ou menos na parte do meio do limbo foliar e depois ele vai afilando novamente. A variação disso, a gente tem o formato ovado, em que começa fino e vai aumentando também, só que a parte que tem a maior extensão, né, o maior tamanho, ela é mais próxima à base. Ou então o formato ele pode ser obovado, em que a parte maior ela é mais próxima ao ápice do limbo foliar.
tá? Então são variações, né, em relação ao formato elíptico. Ou então a gente tem uma estrutura, um formato de limbo chamado de oblongo ou forma oblonga, em que aumenta de diâmetro, se mantém com o diâmetro mais ou menos constante ao longo de um determinado tamanho e depois volta a se afilar, tá? Então isso daqui é bem tranquilo de se observar, né, de se identificar. Além disso, tá, a margem pode variar. A gente vai ter o tipo de margem indivisa ou o tipo lobada, que é muito tranquilo de identificar também. O tipo indivisa é o que não tem lobos, né, o que não tem essas entradas aqui. E o tipo lobado é o que tem, né, as entradas de lobos. E a margem, ela também pode ser inteira ou denteada, que também é definida no nosso outro livro de organografia, né, que eu venho adotando aqui na disciplina, como serreada, né? Não tem importância, a gente vai ter essas variações aqui, né? Denteada ou serreada é aquele que tem, né, que lembra os dentes de uma serra, né, que vão crescendo e diminuindo assim, de acordo com isso aqui, só de acordo com a margem, tá, lateral. Ou então ela pode simplesmente não ter os dentes, né? Então ela seria uma margem inteira. Tá, vou colocar alguns exemplos para a gente ver isso, né, que é fácil. Só que no caso do livro de organografia, né, que é aquele que eu venho utilizando, que eu utilizei em classificação de raízes e caules, você vê que tem uma variação maior de padrões, que às vezes é necessário e às vezes não, né, como eu acabei de comentar sobre sistemas de classificação. Então, por exemplo, padrão aculeado não pode ser definido em alguns livros como uma variação do padrão denteado ou serreado, só que é diferente. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo da folha do abacaxi ou de muitas bromélias que a gente encontra até no nosso ambiente, que tem acúlios, né, na borda, que lembra aqueles acúlios que eu comentei sobre a estrutura de caules. Então isso dá um padrão aculeado, né, é diferente do padrão serreado. E o próprio padrão serreado ele varia muito, então ele às vezes pode ser chamado de crenado, como tem essa estrutura aqui, né, que ela tem dentes com tamanho maiores e menores entre eles. Pode ser o denteado que eu acabei de mostrar, o padrão inteiro, o ondulado, né, que na verdade não são dentes, lembram ondulações, e por aí vai, tá? O serreado, que tem a diferença de serreado para denteado, é que o serreado ele parece os dentes realmente de uma serra, que eles são eles não são triangulados, eles são mais ou menos voltados assim para a frente, tá? Quem já viu uma serra, né, entende como é que é isso. Então isso são variações, né? Em um dos livros ele simplesmente considera tudo a mesma coisa, mas a gente pode ter variações dentro do que a gente quer, né, estudar. Então às vezes é necessário, né, como eu acabei de comentar, às vezes é necessário a gente definir bem quais as características morfológicas de uma estrutura vegetal e às vezes não é necessário a gente definir com tanto detalhe. E aí a gente vai encontrar padrões de classificação que podem variar, né? Então o ideal é a gente adotar um e colocar lá, de acordo com tal autor eu adotei esse padrão e a minha folha é classificada dessa forma. E o serrilhado é que ele tem dentes, mas eles são bem pequenos e bem distantes uns dos outros. Tá? Não está bem aqui mostra bem aqui no desenho, mas tem esses tipos aqui. Na minha classificação que eu vou mostrar mais adiante, eu considerei apenas denteado, tá? Mas aí a gente pode ter essas variações também. Bom, então variações de forma do limbo. Eu mostrei ali aqueles 4, mas vocês podem ver que tem diversas variações aqui, de acordo, inclusive com os desenhos, né, que ajuda a gente a entender. Por enquanto, eu não vou levar em conta as folhas compostas, que são nesse caso aqui, tá? E em alguns outros. Já estava no desenho, não quis tirar, tá? Mas aí por enquanto, se a gente observar apenas o formato do limbo de algumas folhas, a gente tem variação em relação aos 4 ali, e tem alguns que inclusive estão presentes lá, tá? Como a ovada e algumas outras aí, mas como tem alguns que tem variação de acordo com a superfície, nesse caso aqui, isso aqui está mais preciso como classificação. Só que às vezes a questão é que essas características elas variam também de acordo com o ambiente, tá? Principalmente para folhas lobadas ou algumas superfícies do ápice ou da base da folha, elas podem variar também de acordo com o ambiente. Aí isso é uma característica que pode confundir também quando a gente vai definir
a forma do limbo. Mas basicamente o que tem aqui, com exceção das folhas compostas que eu estou marcando aqui, tá? Mas aí eu deixei isso em destaque lá no texto também, né? Inclusive no material que a gente vai utilizar para estudar isso aqui, que de forma geral esses padrões de classificação aqui de folhas estão seguindo o que os autores do livro de organografia vegetal colocam, né, por definição. Então é a mesma coisa quando eu falei lá da margem. Então, de acordo com a sua necessidade, você pode precisar de um sistema mais preciso, que defina com melhor detalhe a característica do limbo foliar, ou às vezes nem sempre isso daí vai ser necessário. Tá? Bom, então além do próprio limbo, a gente pode ter variação de estrutura de acordo com o ápice e de acordo com a base também. Tá? Então, estou colocando aqui os tipos mais comuns de ápice. Então, ápice agudo e ápice obtuso, que são exatamente ângulos agudos, ou seja, menor do que 90 graus, ou ângulos obtusos, maior do que 90 graus. Isso é bem tranquilo de se identificar em folhas, mas a gente tem variação com relação a isso, tá? Combinado, truncado, né? Quando o ápice ele termina bruscamente, ou então é marginado, né? Quando forma essa estrutura, ou retuso quando ele vai afilando, mas forma uma pequena entrada menos intensa do que no formato marginado, arredondado, né, e por aí vai. Então a gente tem essas variações aqui. Essa classificação está de acordo com o livro de sistemática vegetal, que parece muito com a classificação do livro de organografia vegetal também. Tá? E aqui algumas variações no formato da base, né, que a gente pode ter também. Né? Então vocês vejam como existe, né, coisa para a gente fazer dentro de folha. Né? Então aqui o formato agudo e obtuso, né, e por aí vai. Então o formato cuneado que lembra o formato agudo, mas aqui ele não vai, ele se forma como fosse um ângulo reto mesmo, né, uma margem reta, uma margem bem sem ser curvada, como nesse caso aqui, e por aí vai, né, a gente tem algumas variações. Então vejam que no caso de folhas a gente tem muita coisa a se observar, diferentemente do que eu já mostrei em raízes e caules, né, que ali a gente tem estruturas bem básicas, né, para definir, para classificar, e que são às vezes úteis para definição de espécies. Bom, então a gente fica por aqui, tá? Falta comentar mais alguma coisa sobre folhas, e aí a gente continua na sequência. Muito obrigado pela atenção.